Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do curso de Bootstrap 3. Cenário novo, tá? Estamos aí com o processo de mudanças e a gente tem uma apresentação de aula um pouco diferente. Eu espero que você goste. Deixe o seu feedback no comentário. É através desse feedback que eu vou saber se vai dar dando certo ou não. Vocês são minhas cobaias de modelos de aula, legal? E neste vídeo a gente vai falar sobre modal. Olha só, o modal ele tem uma estrutura inicial onde você deve saber o que é cada coisa e por que de cada coisa, né? Então, olha só, ele tem uma estrutura header. Esse header ele vai compor de um título e o botão fechar, ok? Um closezinho lá, que é o X. Além disso, ele tem o corpo, tá? Esse corpo é onde vai todo o conteúdo do seu modal. E para finalizar, conteúdo extra adicionais, você tem um footer para adicionar um botão, para adicionar, sei lá, algo que você queira finalizar o seu modal. E olha só, a gente tem essa estrutura inicial aqui. Vamos conhecer ela no código, como é que funciona cada coisa? Legal, para a gente conhecer a estrutura então, veja bem. A gente tem aqui o código, né? E olha só, ele faz 3 fechaduras interessantes aqui, tá? Para manter a estrutura base. Bom, a primeira é a div que engloba tudo, tá? É o modal, tá? Ele recebe esse fade aqui, que é o efeito, né? Quando você abre o modal. Se você tirar, ele vai abrir o modal sem efeito, ok? Outra coisa muito importante aqui é o ID, tá? Esse ID aqui, cara, é o identificador do seu modal. Então, cuidado se você tem vários modais numa página, cuidado para não ter conflito com esses IDs. Então, deixe sempre um identificador único. Outro item aqui importante, é legal falar sobre o modal dialog. Esse cara aqui é responsável por englobar toda aquela parte branca lá do modal, né? Que é aquele corpo, aquele conteúdo mesmo que é o dialog, é a janela em si, tá? O terceiro cara para fechar com chave de ouro, antes da gente entrar no conteúdo visual apresentável, é o modal content, ok? Onde vai fornecer a estrutura do conteúdo, manter pads, etc, tá? E o primeiro cara da hierarquia aqui é o modal header. Esse modal header, ele vai ter o link, né? É o link responsável aí por fechar o modal, ok? Então, se você vai usar um link, se você vai usar um botão, etc., segue essas seguintes características. A primeira é a classe close, tá? O segundo é o atributo dismiss, ok? Com o valor modal, tá? Para fechar modal, ele vai saber que é fechar modal, ok? E o valor, você coloca o que você quiser. Pode ser times, né? Times é uma tag, é um código do HTML, onde ele fornece um X para a gente, tá? Pode escrever close e tanto faz. Legal? E aí ele vai vir com o title, tá? Modal, traço title e o valor do seu title, tá? A tag H1, H3, enfim, depende aí da sua semântica, como é que você está fazendo, como é que você está trabalhando nessa parte aí, tá? Pode ser qualquer coisa. Ainda na hierarquia, a gente tem aqui o modal body, tá? Body. No caso do body, a gente tem aí todo o conteúdo visual do seu modal, né? Com toda a estrutura que você vai colocar, formulário, texto, alerta, mensagem, o que for, vai aqui dentro. Outro item aqui é o footer, tá? Esse aqui é complementar, não necessariamente você precisa ter ele para ter uma estrutura do Bootstrap, tá? Normalmente a galera usa aqui para colocar um botão de fechar, colocar um botão de salvar alguma coisa, um link para confirmar, algo para confirmar alguma coisa, certo? Bom, além disso, a gente tem aqui o link de ação. O link de ação é o seguinte, é quando você quer colocar um botão onde você vai acionar, né, o seu modal. Para isso, a gente tem que prestar atenção em duas características. Pode ser um botão, pode ser um link, mas são duas características importantes que vai fazer a diferença de um link convencional, tá? A primeira é o atributo DataToggle. Esse atributo é um gatilho JavaScript para invocar um componente de JavaScript do Bootstrap, tá? Então, no caso, o valor é modal. Outro item importante do gatilho é o DataTarget. Esse DataTarget é como se fosse uma garrife, né? A única diferença dele é que você tem que passar ali, né, o jogo da velha, né, e o nome do seu modal. No caso, aí, a identificação que a gente deu para ele, que é o ID do modal. Legal, aqui a gente tem o botão, né, com as características que a gente falou e com o nome. Vamos testar isso aqui na hora, para ver como é que funciona isso? Aqui na página, a gente vai clicar sobre o botão e ele vai abrir o nosso modal. Olha que fácil, né? Aba de Sésamo e abriu de Sésamo. Bacana, né? Você deve estar acostumado com esse nome, componente modificador. Desde o começo do curso a gente fala sobre ele, né? E no Bootstrap, né, nos seus componentes JavaScript, isso não seria muito diferente. O modal, por exemplo, ele tem dois componentes modificadores, que é o LG e o SM, tá? Ambos os casos, você pode utilizar, por exemplo, o SM, você pode utilizar para um formulário, você pode utilizar
para apresentar uma imagem, etc. No SM, eu acho que o ideal para você é dar uma mensagem rápida, né? Sei lá, você tem um formulário de um único input, enfim. Depende aí da sua ocasião, mas se você tem uma ideia aí que, né, que existe tamanhos diferentes de modal. Aqui é exatamente no modal Dialog, onde a gente aplica o componente modificador. Lembra que eu falei para você que o Dialog é o cara responsável pelaquela parte branca do modal? É a estrutura visual apresentada? Então a gente já coloca aqui modal SM e a gente testa. Aba de Sésamo. E aí o modal está pequenininho. Vamos testar outro valor? Modal LG. Salvei. Vamos testar. Aba de Sésamo. E aí o modal está extra largo na tela. Show de bola, pessoal! Através do JavaScript, a gente consegue fazer algumas características legais, tá? Uma delas é se você quiser invocar o seu modal através de seletor, tá? Então, veja bem, você passa ali o seletor do jQuery, né, com o ID do seu modal, ponto, a gente vai passar uma função, né, que é uma chamada, é um plugin do Bootstrap em jQuery para invocar o modal, tá? Então, ele tem dois tipos de opções. Primeiro, a gente passa parâmetros em JSON ou a gente joga uma string direta, tá? Vamos conhecer os parâmetros em JSON, tá? Você pode passar o primeiro parâmetro com backdoor, tá? Backdoor, desculpa. Esse backdrop, ele é o fundo, né? Aquela parte escura que tem do modal, enfim. Por padrão, se você bater o clique ali do mouse, ele fecha esse modal, tá? Você pode desabilitar essa opção colocando uma string com static, ok? E aí pronto. Aí você não consegue mais fechar o modal a partir do clique naquela parte escura de trás, ok? Outro parâmetro interessante é o keyboard, tá? O keyboard é quando você fecha o modal pelo ESC, tá? Então, uma vez que você coloca o valor false, né, não string, o valor false mesmo em booleano, ele não vai fechar mais o modal pelo ESC, né? O segundo tipo de parâmetro que é o string direto, onde você vai passar ali entre parênteses, você vai passar aspas e o valor que você quer usar. Então a gente tem três valores aqui, tá? Show, hide, toggle, tá? O show é muito óbvio, o show e o hide é muito óbvio, né? Show exibe, hide esconde o modal, tá? O toggle é o seguinte, ele verifica se está aberto o modal, ele fecha, se está fechado, ele abre, então ele faz um efeito reverso aí, né? Para a gente testar então, a gente vai iniciar uma tag script aqui, ok? Lembrando, tá? Que você tem que ter essa estrutura do JavaScript aqui, tá? Se você está pela primeira vez no vídeo, né, você já conhece Bootstrap, alguma coisinha? Se você não acompanha o curso desde o começo, na descrição do vídeo, tá? Tem um link no GitHub, onde eu disponibilizo uma estrutura inicial que eu deixei para vocês trabalharem e começarem os trabalhos de estudo. Show? Então a gente começa aqui com uma estrutura JavaScript, ok? Então a gente inicia com um seletor jQuery, passando o ID do nosso modal, tá? O ID está aqui em cima, tá, gente? Não esquece esse ID. Passei o ID, e aí a gente passa um ponto modal, onde a gente vai passar nossas options, ok? Essas options, como a gente viu lá, tem duas formas. A primeira vai ser com JSON, ok? Então a gente inicia aqui o parâmetro JSON e a gente passa o primeiro parâmetro, que é o backdrop, ok? O padrão dele é true, então a gente consegue fechar o modal clicando na parte escura, ok? Se a gente colocar um valor static, essa ação vai ser bloqueada imediatamente. Quando você atualiza a página, veja bem que o modal vai iniciar automaticamente. Por quê? Chamamos o seletor do jQuery, ou seja, a gente não invocou através de um botão. Então ele inicia automaticamente para a gente, tá? Então olha só, se eu clicar aqui na tela, eu não consigo efetuar o close. Beleza, agora vamos ver o keyboard. A gente passa vírgula, keyboard, ok? False. O keyboard, então, a gente não vai conseguir fechar com o ESC, o modal. Se a gente apertar ESC, ó, bater na tecla ESC, o modal não fecha, clicando também o modal não fecha. Este cenário é perfeito se você precisa que o cara preste atenção no que você está querendo passar para ele. Legal? Bom, agora a gente pode ver também as opções em string, ok? Então, vamos apagar aqui essa parte de JSON. E a gente tem um show hide e o toggle, tá? Vamos testar primeiro o show. Se a gente dá um show, salvou ponto e vírgula, o modal inicia na nossa tela automaticamente. Se a gente passar o valor hide, ok? Hide, eu salvei. O modal não carrega na nossa página, porque ele invocou o método hide, então ele não deve aparecer na nossa tela. E o toggle, ele vai verificar se está aberto ou fechado, tá? No nosso caso, ele vai aparecer porque o modal vai estar inicialmente fechado. E aí ele carrega na tela. Temos também os eventos do JavaScript, tá? Esse aqui é um pouco mais avançado, mas eu espero que você consiga entender. Qualquer coisa, deixa um comentário aí com a sua dúvida, tá?
Bom, a gente tem alguns eventos aqui, né? Especialmente, para ser mais exato, tem quatro eventos, tá? O primeiro evento é quando o modal for fechado. Então, você pode verificar quando esse modal for fechado, exatamente o momento que ele for fechado. Olha só, então você passa ali um on, né? Um evento de on do jQuery, né? E aí, dentro do seletor do seu ID, do seu modal, home, ele vai verificar se a classe hide. Se as três classes, né, hide, bs e modal, estão inclusas. No momento que essas classes estão inclusas, é o momento exato que o Bootstrap vai te falar, olha, estou fechando, está fechado na verdade. É quando você sabe que o modal ele não está aberto, não está disponível para você, tá? O segundo evento é quando o modal já estiver fechado, ok? Então, o primeiro evento, o modal está fechando, né? E o segundo evento é quando o modal já estiver fechado. Então, ele foi já fechado, beleza, ok? E aí você consegue executar isso. É on, é a mesma coisa, a diferença é que ele verifica três classes aí, né? Ele vai verificar, na verdade ele verifica hide, bs, modal, né? Ok? Bom, o terceiro evento é quando o modal for aberto. Então o modal está abrindo, cara, olha só, você tem um evento disponível para você fazer alguma coisa. Você precisa, sei lá, poxa, eu preciso que o modal seja aberto, enfim, tem esses eventos aí, ok? O último evento é quando o modal já estiver aberto. Então, olha só, a gente sabe se o modal está aberto ou não, ok? Vamos conhecer na prática como é que funciona esses eventos. Vamos fazer o primeiro teste. Então a gente passa aqui o seletor do modal, ok? Passa o nosso ID lá, né? On hide bs modal, vírgula, uma função anônima. Salvei. Então essa etapa aqui é quando o modal foi imediatamente fechado, ok? Então a gente vai dar aqui um console.log, o modal foi fechado. E vamos testar. Vamos abrir o modal, aba de Sésamo, e quando eu fechar o modal, ele tem que cuspir aqui no console essa mensagem. Olha lá, o modal foi fechado. Agora a gente vai verificar quando o modal já estiver fechado. A gente vai fazer uma simples mudança. A gente vai colocar um outro D aqui e um N no final. Então vai ficar hidden bs modal, ok? O modal já está fechado. Vamos testar? Vamos abrir de Sésamo. Abriu, fechou. Poxa, Kevin, mas foi a mesma coisa do outro. Qual que é a diferença? A diferença é que o evento é quando está fechando e o outro é o evento quando estiver fechado, ok? Tem essa pequena diferença. Agora a gente vai ver quando o modal for aberto, tá? Então o modal foi aberto. Então a gente vai colocar aqui show. É a única mudança, ok? Vamos testar. Abre de Sésamo e o modal foi aberto. E agora a gente vai fazer aquele outro teste, tá? Vamos só adicionar aqui um N no final, ok? Ele vai fazer justamente o que a gente viu do hide e hiding, ok? Isso aqui é quando o modal já estiver fechado. O modal já está aberto, na verdade, desculpa. Vamos testar? Abra de Sésamo e a mensagem foi colocada. De novo, a diferença é que ele vai executar quando o modal estiver sendo aberto, tá? E o outro é quando o modal já estiver aberto, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Fica aqui meu muito obrigado, ok? Vou deixar esses links disponíveis para você aí no vídeo. Meu forte abraço para você e tchau!